Shalom, shalom, sejam muito bem-vindos à comunidade Yahushua. Estamos em mais uma live. Já desejamos que o Eterno vos abençoe onde quer que vocês estejam. E hoje nós vamos falar de um artigo intitulado Por que Satanás deve ser libertado depois do milênio? Muitas pessoas, às vezes, não se atentou para esse texto que está no livro do Apocalipse, tá? Apocalipse capítulo 20, verso do 1 ao 3, e nós vamos estar detalhando para vocês. Por quê? Porque a grande esperança dos cristãos, que também é a essência do evangelho, é que Yahushua, o Cristo, retornará depois de estabelecer o seu reino, quer dizer, retornará para estabelecer o seu reino na terra, tá bom? Então vamos continuar aqui. O teólogo inglês Richard Baxter escreveu: o diabo é sempre o governante, onde o governo de Yah é rejeitado. É uma observação que explica o porquê o mundo continua a produzir tanta miséria. Então vocês veem aí que é uma mensagem muito linda desse teólogo. E agora vamos começar a falar então sobre Satanás preso, que está lá em Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao 3, que descreve o futuro aprisionamento de Satanás quando não lhe será permitido enganar as nações durante o milênio. Tá? Podem ler Apocalipse 20, do 1 ao 3, e diz: Então vi um anjo descendo do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, aquela antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E ele o lançou no abismo e o encerrou e o selou, para que ele não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Mas depois destas coisas, ele deve ser solto por um tempo. É aí que entra a pergunta: por que Satanás deve ser solto durante o milênio? Depois do milênio, me desculpe, um pouco tempo depois, como diz aqui, solto por um tempo. Agora, o porquê disso nós vamos detalhar aqui para vocês na comunidade. E porque precisamos de um quadro de referência, tá? Sobre como será a vida da humanidade sem a constante pressão espiritual, a difusão interminável da falsidade e a rebelião contra Yah. Como que será isso, sem tudo isso estar acontecendo? Pela primeira vez na história da humanidade, o diabo não sussurrará nos ouvidos dos homens para fazer coisas ao seu modo. Por quê? Porque ele vai estar preso, conforme nós vemos aí no livro do Apocalipse, no capítulo 20, verso do 1 ao 3. Alguns especulam que o aprisionamento e o selamento de Satanás significa que o pecado não ocorrerá durante o milênio. Acontece que por Satanás estar preso durante o milênio, muitos estudiosos acreditam que durante o milênio não haverá pecado, mas este não é o caso, e nós da comunidade Yahushua, nós não acreditamos nisso, porque nós acreditamos que durante o milênio ainda haverá pecado, e nós vamos mostrar para vocês aqui o porquê que a gente pensa assim. Para você entender, tu vai ter que assistir até o final, ok? Para você compreender. As atrações da carne existem onde quer que haja carne, e essas atrações sempre e eventualmente irrompem em pecado. É só você analisar Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. Até o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, observou que nada de bom habitava em sua carne, e que ele tinha o pecado e o mal habitando simplesmente em virtude de ter a carne. Romanos 7, 18, 23. Olha que interessante, Ele em nenhum lugar sugere que a solução para o pecado interior seja amarrar Satanás. Isso não é citado por Shaul.
Ok? Somente quando o homem se torna espírito é que ele se reveste da incorruptibilidade. 1 Coríntios 15, 42 ao 54 vai tratar disso. Porque enquanto o homem estiver em carne, né, ele está sujeito ao pecado. Não adianta fugir disso, porque é a mais pura realidade. Tá? Isso nós vemos, pode analisar em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 42 até o 54. Tá? Então, essa história de que durante o milênio, só porque Satanás vai estar preso, dizer que não haverá pecado, não está correto segundo o nosso ponto de vista. Tá bom? Porque nós acreditamos que isso só irá acontecer, só irá terminar o pecado quando o homem, né, se tornar espírito em sua plenitude, né? É que ele se reveste da incorruptibilidade. Vocês podem ver mais uma vez lá em 1 Coríntios, tá? As escrituras mostram que as pessoas estarão pecando durante o milênio. Olha que impressionante, às vezes você não sabia, às vezes o teu pastor, o teu professor te ensinou que não haveria pecado no milênio. Mas olha o que as escrituras vai nos dizer, que sim, haverá pecado durante o milênio. A visão de Ezequiel mostra os sacerdotes fazendo oferta pelo pecado durante este período. Aonde nós vemos isso? No templo literal de Ezequiel, capítulo 40 ao 46, tá? Porque se dissermos que não haverá pecado durante o milênio, nós estamos anulando o texto de Ezequiel, capítulo 40. Porque em Ezequiel, capítulo 40, o texto é muito claro em dizer que os sacerdotes farão sacrifícios nessa época, durante o milênio. Se os sacerdotes farão sacrifício durante o milênio, é porque ainda haverá pecado. Sem pecado não há necessidade de sacrifício, entenderam? Então haverá sacrifício. E em Zacarias, capítulo 14, verso 18 ao 19, profetiza que algumas nações pecarão ao escolherem não comparecer à festa dos tabernáculos. E Cristo, né, Yahushua, governará precisamente com vara de ferro, porque é assim que as pessoas carnais, pecadoras, devem ser governadas. Leia Apocalipse 2, 27, capítulo 12, 5 e capítulo 19, verso 15. Vai tratar, né, sobre este assunto também. Embora o aprisionamento de Satanás não destrua a carnalidade e o pecado, considere quão mais fácil será para os humanos tomarem as decisões corretas quando receberem continuamente as persuasões da serpente. Ou, desculpem, quando não receberem, né, essas persuasões da serpente. Que bênção incrível que isso será. Ou seja, vou explicar para vocês. Quando aprisionar Satanás, quando o Hassatã, o adversário, for aprisionado, né, a gente então acredita que vai ser muito mais fácil para as pessoas, né, se converterem e entenderem a mensagem de Yahushua. Porque não haverá mais o inimigo, né, como diz o nosso ditado, soprando nos ouvidos das pessoas. Tá? Então isso vai ser uma bênção, porque você vai ter muito mais liberdade sem pressão espiritual para escolher, né, entre o bem e o mal. E nós também sabemos que ele também já está reservado para o julgamento. Tá? O versículo 3 contém uma afirmação curiosa. Diz assim, ó, depois destas coisas, Satanás terá de ser solto por um pouco tempo. Como veremos, a libertação de Satanás é necessária no plano de Yah. Apocalipse fala disso lá no capítulo 20, verso do 7 ao 10, que descreve a libertação de Satanás após o milênio. Então nós sabemos que ele vai ser solto após o milênio, né? Conforme descrito lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 7 até o 10, né? Agora, quando os 1000 anos terminarem, Satanás será libertado de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para reuni-los para a batalha, cujo número é como a areia do mar.
Eles subirão pela largura da terra e cercarão o acampamento dos santos e a cidade amada. E desceu o fogo do céu e Iá os devorou. O diabo que os enganou foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Então nós estamos vendo aqui uma coisa muito interessante, né? Porque diz que Satanás será libertado de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra. Mesmo depois do reino milenar, eles ainda vão sair para enganar as nações e vão conseguir enganar as nações. Para vocês verem que coisa impressionante. Porque mesmo com o milênio, mesmo as pessoas vendo Yahushua governar com vara de ferro, com tudo que irá acontecer, mesmo assim, a Escritura diz que eles sairão, o Satanás sairá e enganará muitos, né, de Gog e Magog para reuni-los para a batalha, cujo número dessas pessoas, tá, é como a areia do mar. É impressionante isso aqui, né? É impressionante. Antes de considerarmos a libertação de Satanás, examinaremos alguns aspectos de sua prisão. Observe Judas, né? Capítulo 6, Judas 6, que vai nos dizer: e os anjos que não mantiveram seu domínio adequado, ou seu domicílio, mas deixaram a sua própria morada, ele reservou em cadeias eternas nas trevas para o julgamento do grande dia. Embora se refira aos anjos rebeldes em geral, este exemplo mostra que as correntes que prendem os anjos pecadores, tá, não são o seu julgamento final. Uma medida de julgamento está envolvida, mas observe que Judas explica que as correntes que os reservam para o julgamento do grande dia. Quando Satanás for preso, certamente será uma experiência punitiva para ele, mas não será o castigo ainda, né? Não será o seu julgamento final ainda. A Bíblia afirma claramente que o julgamento de Satanás, né, escrito antecipadamente, o que acontecerá? Ele será queimado. Ezequiel 28, né, verso 18 ao 19. No relato paralelo de Pedro, o apóstolo descreve os falsos profetas que são manifestações da imagem de Satanás, pela avareza, explorar-vos-ão com palavras enganosas. Por muito tempo o seu julgamento ficou ocioso e a sua destruição não tarda. Onde nós vemos isso? 2 Pedro, tá? Do 2 ao 3. Ele escreve sobre os falsos mestres e as influências espirituais, incluindo Satanás, por trás deles. Iá já deu seu veredito, determinou a punição e também marcou a data. Além de ser acorrentado, Satanás também é lançado na cova. Ele está imobilizado e fechado com um selo que lhe impede de enganar. Tá? E ele, olha só, ficará totalmente impotente durante 1000 anos, enquanto aguarda o julgamento do grande dia. Impressionante, né? Vamos ver aqui. Vamos falar agora também sobre os poderes dos céus, né? O profeta Isaías também prediz uma futura prisão de seres espirituais. Então nós estamos trazendo para vocês aqui um artigo, um estudo muito importante, muito interessante, cheio de fontes bíblicas, para você pesquisar e não ser enganado, não ser levado por todo o vento de doutrina. Você não tem obrigação de acreditar naquilo que nós pregamos e falamos aqui. Mas você pode analisar por si só, tá? Analisar as escrituras, e assim você irá compreender, né, através do Espírito do Eterno, a verdade sobre as escrituras. Porque muita gente fala do milênio, mas não consegue explicar o milênio, o que vai ser o milênio. Como vai ser a atuação do mal no milênio? Vai ter pecado no milênio? Ninguém explica isso, eu nunca vi isso em vídeo. Vejo muito superficial, então nós resolvemos trazer para vocês, para explicar o nosso ponto de vista sobre o milênio. E as coisas que irão acontecer conforme descrito na Bíblia, não conforme nós apenas acreditamos, tá?
Então vamos falar agora dos poderes do céu, porque o profeta Isaías prediz uma futura prisão de seres espirituais. Olha que coisa interessante. Isaías 24, verso 21 ao 23 diz: Naquele dia, o Eterno castigará os poderes que estão em cima nos céus e os reis embaixo na terra. Eles serão reunidos como prisioneiros numa masmorra. Eles serão encerrados na prisão e punidos depois de muitos dias. A luta ficará consternada e o sol envergonhado, porque o Eterno dos Exércitos reinará no Monte Sião em Jerusalém, e diante dos seus anciãos com grande glória. Nós vemos isso em Isaías 24, do 21 ao 23. O versículo 23 menciona a lua e o sol ficando consternados e envergonhados, né? Fornecendo uma referência de tempo. Em Apocalipse 21, 23, descreve a nova Jerusalém descendo do céu, né, em algum momento após o milênio. Quando isso acontece, os que estão na nova Jerusalém não precisam do sol e nem da lua, né? Essas magníficas luzes celestiais são figurativamente desonradas e envergonhadas pela luz superior de Iá. Nós vemos isso em Isaías 24, 23. Então, corresponde ao tempo após o milênio, ou seja, isso irá acontecer da Nova Jerusalém após o milênio, certo? Mas antes disso, os poderes nos céus e os reis na terra serão envergonhados, né, por um longo tempo e depois punidos. Os poderes nos céus referem-se aos principados demoníacos, incluindo Satanás. Tá? Então, esses principados demoníacos, tá, incluindo Satanás, eles serão, na verdade, encerrados, e punidos. Olha que coisa interessante. E aqui refere-se também aos principados demoníacos e Satanás. Ver Romanos capítulo 8, verso 38. Vocês podem ver também Efésios capítulo 1, verso 21. Efésios 3:10, Efésios 6:12, Colossenses 1:16, Colossenses 2:15, 1 Pedro 3:22. Olha o tanto de texto para trazer para vocês sobre essa questão, tá? A nova versão da King James os chama de as hostes dos exaltados, tá? Isaías então se refere aos reis da terra, tá? No entanto, esses reis mencionados em paralelo com os poderes nos céus não precisam ser humanos. As escrituras fazem alusão a governantes espirituais em todas as suas páginas. O rei da Babilônia, em Isaías 14:4, o rei de Tiro, em Ezequiel 28:12, e os príncipes da Pérsia de Daniel 10, do 13 ao 20, e o da Grécia de Daniel 10, 20, são alguns exemplos. Gog, o príncipe maior de Meseque Tubal, pode ser outro demônio. Tá? E Ezequiel 38:2, né, versão padrão inglesa, e veja também Ezequiel 38:3, 39:1 e Apocalipse 20, verso 8. Tá? Esses poderes, esses reis, serão encerrados na prisão, mas seu castigo só ocorrerá depois de muitos dias. Nós vemos isso em Isaías 24:42. A palavra dias não se restringe a blocos de tempo de 24 horas. Pode ser usada como um marcador geral de passagem de tempo. A prisão deles serve como um prelúdio à sua punição. Da mesma forma, a prisão de Satanás não é o seu castigo real. O seu objetivo principal é proteger as nações do engano e não segue-se a sua punição. Os profetas, né, o descrevem como sendo observado pelos homens durante a sua prisão. Isaías 14:16, Ezequiel 28:17. Neste momento, ele não estará em julgamento, mas em exibição, porque Iá já colocou o seu, né, veredito. E o Salmo 2, tá? Ele fala sobre os reis e governantes da terra, dizendo:
Quebremos em pedaços as suas amarras e lancemos fora de nós as suas cordas. Os governantes espirituais estão esfregando suas correntes, causando a fúria das nações. No entanto, quando Cristo voltar, estes poderes e reis serão encerrados na prisão, queridos. Tá? E nós sabemos também que Satanás será libertado para fazer a rebelião, né? Essa situação ela é paralela à experiência vinculativa de Paulo em Atos 21, 22. Mas há também um contraste marcante. O apóstolo foi preso no templo e posteriormente preso por supostamente ter provocado um motim. Tá? Mais tarde ele foi libertado de suas amarras para comparecer perante o conselho para o julgamento. Paulo esteve acorrentado principalmente durante o capítulo 28, né? Não para punição, mas para evitar, né, que se metesse em problemas. Então muitos acham que quando Satã for aprisionado no milênio, ele já vai estar sendo julgado. E na verdade não. Apesar de Yahushua dizer que ele já foi julgado, mas ainda haverá o julgamento. Ele será acorrentado, amarrado, jogado ali na cova, mas ele terá ainda o seu julgamento, assim como Shaul teve. Shaul foi preso, acorrentado, mas ainda assim ele precisou passar, né, pelas autoridades para o seu julgamento. Da mesma forma, Satanás será preso, por assim dizer, porque ele provocou a rebelião da humanidade e Yah intervirá para silenciá-lo. O diabo também está preso e será libertado em antecipação ao julgamento final de Yah sobre ele. Em Mateus 12:37, Yahushua entrega o princípio universal de que, pelas vossas palavras sereis justificados, e pelas vossas palavras sereis condenados. Visto que as palavras de Shaul e de Paulo eram válidas, ele foi justificado diante de Yah. Mas Satanás começa a enganar a humanidade assim que o selo é removido, né? E condena-se a si mesmo com as suas palavras mentirosas. Tá? Ele mesmo vai se condenar com as suas próprias palavras e enganos, tá? Como já está condenado. Podemos nos perguntar por que Yah esperou 1000 anos após a prisão de Satanás antes de julgá-lo e por que Yah não julgou os anjos pecadores assim que eles pecaram. Yah nos mostra um padrão consistente de que ele permite que as circunstâncias deploráveis se arrastem como um testemunho de que o seu caminho é o único caminho que funciona. Todos os outros caminhos produzem apenas frutos miseráveis, né? E Yah usa nossa experiência com o pecado para nos ensinar o que não funciona. Da mesma forma, Yah usará a rebelião pós-milênio de Satanás como uma lição poderosa, em vez de exigir, né, uma justiça imediata. No entanto, devemos também compreender que, embora Yah use as tentativas de Satanás como parte de educação à humanidade, ele não depende de Satanás, tá? Não depende. E durante o milênio e depois, Yah trará muitos filhos e filhas à glória sem que Satanás esteja por perto, né? Sem que Satanás esteja por perto. E Satanás não é parte integrante do plano de Yah, apesar dele ser usado, né? Mas serve como uma advertência extraordinária contra a altivez, certo? Sua reserva para o julgamento do grande dia ilustra a perfeita soberania de Yah. Seu plano não exigia que os anjos se rebelassem, mas seu plano também não foi frustrado por isso, até porque Yah sabe de todas as coisas antes mesmo de acontecer. Satanás é libertado para que possa cometer a sua rebelião final. Vislumbramos sua primeira rebelião em Gênesis 1:2, onde a terra ficou sem forma e vazia e em trevas. Yah não criou assim, mas se tornou assim. A rebelião contra Yah é introduzida no início do livro, cuja rebelião de Apocalipse 20 resolve no bom tempo de
Iá. Agora vamos ver sobre a imagem de Satanás, né? Balançamos a cabeça para esta criatura mais miserável, e com razão, pois sua existência é miserável. Sua remoção aliviará toda a terra, porque sua presença sempre gera tumultos, mesmo sem fazer ninguém pecar. Seus frutos serão sempre caos, pecado, miséria e destruição. Mas antes de ficarmos satisfeitos, considere substituir Satanás pela frase natureza humana carnal. Em Apocalipse 20, versos 7 ao 9, quando nossa natureza carnal é liberada, ela imediatamente faz o que sempre fez. Nossa carnalidade retém a imagem espiritual de Satanás e, em tipo, sempre produz as mesmas coisas, embora nós também tenhamos sido informados do fim com antecedência, ou seja, mesmo sabendo que ele vai ser destruído. Portanto, uma terceira razão pela qual Satanás deve ser libertado é para nos lembrar de que mesmo que o nosso adversário nunca mude, a natureza humana está sempre pronta a escolher a cegueira espiritual. Em Apocalipse 20, do 7 ao 9, mais uma vez, as nações caem nos enganos, assim como Eva, porque Satanás manipula facilmente a inclinação natural do coração humano para o egocentrismo. Ele ouve, olha isso, o canto da sereia de conseguir mais e de afirmar sobre outros e começa a dançar conforme a música. O espírito de Satanás permeia este mundo e atua naqueles que desobedecem. Como Paulo escreve em Efésios, capítulo 2, verso do 1 ao 3, tal era a nossa condição antes de Iá nos regenerar e nos dotar com o seu espírito. No entanto, a habitação de Iá não significa que o nosso antigo eu tenha sido banido. Assim, as epístolas nos exortam a abandonar as obras da carne, as coisas ocultas das trevas e ao velho homem. A corrupção permanecerá até o dia da nossa ressurreição, ou quando finalmente nos revestirmos da incorrupção eterna. Até então, lutaremos com a lei do pecado e da morte em ação em nossos membros, lutando para manter o nosso velho homem acorrentado. Então, nós podemos observar aqui os motivos por que Satanás será tanto aprisionado como solto depois do milênio. Tá? É um artigo muito interessante, muito valioso. Se você não entendeu, volte o vídeo, pegue todas as citações de versículos e textos bíblicos, analise por si só que você vai ver que é a realidade. Porque muitos dizem que não haverá pecado no milênio, mas nós vimos que haverá sim, porque os sacerdotes farão sacrifício conforme Ezequiel capítulo 40, ok? Até o 46. Então, nós vemos também que Satanás será preso e depois será solto, tá? E também nós observamos que mesmo com Satanás preso, haverá pecado. E quando ele for solto, ele fará a grande rebelião, tá? Reunirá tantas pessoas para essa rebelião contra o Eterno, que a Escritura diz em Apocalipse 20 que serão como areias do mar. Então, muito interessante isso, né? É um estudo bem profundo, tá? E nós trouxemos para você aqui na comunidade Yahushua. E eu quero aproveitar já o ensejo para desejar a vocês, tá? Que o Eterno vos abençoe grandemente, você, toda a sua família. E vamos mostrar para vocês aqui algo muito especial, que é as Escrituras Yahushua HaMashiach. É o Novo Testamento completo, tá? Que você encontra em nossa loja oficial, tá? Você pode clicar na nossa loja, adquirir com os nomes ali restaurados em sua grande maioria, um ótimo material de estudo da comunidade Yahushua. Shalom, shalom, que o Eterno vos abençoe grandemente.